Olá! Hoje a gente vai dar um mergulho fundo no mundo microscópico. Vamos falar de patógenos que, olha, desafiam o que a gente entende sobre doenças e que afetam tanto a saúde animal quanto a nossa, de jeitos bem misteriosos. Para começar, já vamos direto com essa pergunta aí. Pensa bem, o que poderia causar uma doença que literalmente deixa buracos no cérebro, como se fosse uma esponja? É um cenário bem assustador, né? Mas a resposta para isso, a resposta vai levar a gente para uma das descobertas mais malucas, digamos assim, da biologia moderna. Então, fica por aqui para a gente desvendar isso junto. Ok, para a gente entender esse mistério, vamos começar pelo começo, né? Vamos investigar primeiro os culpados mais, digamos, famosos. Aqueles agentes que a gente já conhece por trás das doenças animais mais comuns. Imagina só o impacto disso. A gente está falando de perdas econômicas gigantescas e de ameaças sérias à nossa segurança alimentar. E tudo isso por causa de quê? De partículas minúsculas que a gente nem consegue enxergar. É uma batalha, sabe? Uma batalha constante, tanto para a veterinária quanto para a saúde pública. Beleza, então nossa investigação começa com os suspeitos de sempre, os vírus de RNA, sabe? Aqueles patógenos com código genético bem simples. Vamos dar uma olhada rápida em 3 famílias principais para entender a lógica de como eles agem. Primeiro, temos a família Arteriviridae. Eles são basicamente uns vírus esféricos com um núcleo de RNA. E um exemplo que causa um estrago danado é o vírus da Síndrome Reprodutiva e Respiratória Suína, a famosa PRRS. Essa é uma doença que, economicamente falando, é um problemão, porque causa falhas reprodutivas gigantescas nos rebanhos de porco. Na sequência, a gente tem a família Togaviridae. O nome é até curioso, vem do latim toga, por causa do envelope que eles têm. Muitos deles são transmitidos por insetos, tipo mosquitos, sabe? E eles são os responsáveis por várias formas de encefalite equina, que são aquelas doenças neurológicas bem graves que afetam os cavalos. E para fechar essa primeira parte, a família Flaviviridae. Esse grupo aqui tem uns nomes bem conhecidos, tipo o vírus do Nilo Ocidental, que afeta aves, cavalos e até a gente. E tem também o vírus da diarreia viral bovina, que, como o nome já diz, é um problemão pro gado no mundo inteiro. Então, qual é o ponto aqui? É que todos esses vírus, não importa as diferenças entre eles, seguem o mesmo roteiro básico. Eles têm material genético, DNA ou RNA, e usam isso para, basicamente, sequestrar a nossa célula. Eles transformam a célula numa fábrica para fazer mais cópias deles mesmos. É um modelo que a gente já conhece, já está bem estabelecido na biologia. Mas é agora que a nossa investigação dá uma virada de 180 graus. Sabe aquele modelo que a gente acabou de descrever? Então, ele está prestes a ser completamente quebrado. Pensa comigo por um segundo. E se existisse um patógeno sem nada de material genético, sem DNA, sem RNA, só proteína? Como é que algo pode ser infeccioso? Como pode se espalhar e causar uma doença sem ter aquele manual de instruções genético que basicamente define a vida como a gente conhece? Parece impossível, né? Pois é exatamente aqui que a gente entra no mundo estranho, retorcido e fascinante dos prions. E se prepara, porque o que vem agora desafia tudo que se aprende sobre biologia. Essa aí é a definição formal de livro. A palavra mais importante aí é proteináceas. O que isso quer dizer? Que não é um vírus, não é uma bactéria, é só uma proteína. Uma proteína que, de algum jeito, deu errado e virou um agente infeccioso. Agora, olha só que loucura o mecanismo disso. À esquerda, a gente tem a proteína normal, a PRPC, que todo mundo tem nas células, tudo certo com ela. Mas aí, quando ela encontra a forma errada, a PRPSC, que está mal dobrada, acontece uma coisa bizarra. A proteína doente funciona como uma má influência. Ela encosta na saudável e força ela a se dobrar do jeito errado também. E aí essa nova proteína errada vai e converte outra e outra. É uma reação em cadeia, um efeito dominó de corrupção. E esse acúmulo de proteína tóxica nos neurônios é o que causa aquela tal encefalopatia espongiforme. E isso não é só teoria, não. As consequências são bem reais. A gente vê isso em doenças devastadoras. Em ovelhas e cabras, por exemplo, causa o scrape. Nos bovinos, causa a doença que todo mundo já ouviu falar, a encefalopatia espongiforme bovina, a doença da vaca louca. E em cervos e alces, tem a doença crônica e maciante. O ponto em comum? Todas são neurodegenerativas e, infelizmente, fatais. E para ter uma ideia do tamanho do estrago que um agente desses pode causar, olha esse número.
Mais de 180 mil casos confirmados só na Grã-Bretanha. 180 mil! Isso não foi só uma doença, foi uma crise gigantesca de saúde pública e econômica que abalou o mundo todo e mudou para sempre o jeito que a gente encara a segurança dos alimentos. Bom, então vamos juntar as peças agora e entender por que é mas tão importante saber a diferença entre esses dois tipos de ameaças. Aqui fica bem claro, lado a lado. Os vírus, eles têm um manual de instruções genético, o RNA, e usam nossas células de fábrica. O corpo, na maioria das vezes, olha para eles e fala, opa, invasor, e aciona o sistema de defesa. Agora, os prions, a história é outra. Eles são uma versão corrompida das nossas próprias proteínas. Então, eles se espalham meio que disfarçados, convertendo as proteínas boas. E o ponto-chave é esse. O sistema imune muitas vezes nem percebe, porque olha para aquilo e pensa que é parte do corpo. Ele simplesmente não reconhece a ameaça. E no fim das contas, por que isso tudo importa? Bom, primeiro, pelas perdas econômicas gigantes na agropecuária. Segundo, pela preocupação óbvia com a segurança alimentar e a saúde de todo mundo. E tem o desafio das barreiras entre espécies, que é a chance de uma doença dessas pular de um animal para outro, ou até para humanos. E para piorar, os prions são absurdamente resistentes. Eles sobrevivem a processos de esterilização que matariam qualquer vírus ou bactéria. Descontaminar um lugar infestado por prions é um desafio enorme.